Gente, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o 5º encontro já do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje a gente tem o tema A Importância do Plano Educacional Individualizado, o PEI, para um ambiente educacional inclusivo. Esse tema vai ser abordado pela professora doutora Luciane Porto Frazão de Souza, da Unilogos. Desde já, mais uma vez, eu agradeço a presença e também agradeço por ter aceito o convite. E prontamente ela aceitou para estar aqui com a gente. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho os cabelos longos e pretos, no momento estão amarrados aqui no coque. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, e eu estou usando um óculos de armação mais escura na parte superior e mais clara na parte inferior. Eu estou usando uma blusa azul marinho colorida. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, do lado direito um espelho daqueles ornamentais e uma luminária, do lado esquerdo eu tenho um leque também ornamental na parede e uma luminária. Aqui na UFSB, eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva, aqui no campus Socígenes Costa. Eu estou doutoranda em Letras, Linguagens e Representações pela UESC, sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia Normal Superior, especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial e Inclusiva e AEE. E, no momento, eu estou também chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos no 5º GPEI. É através do GPEI que a gente almeja congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções, princípios, diretrizes para um sistema educacional inclusivo, as políticas públicas e práticas de educação inclusiva, os aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades de superdotação, conhecendo suas características básicas também, as diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, a inclusão escolar desse público da educação especial na rede de ensino regular. Eu desejo, desde já, agradecer também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras em língua portuguesa, a Bianca Lorena Rodrigues Costa, ela é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, da Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e de Luana Isabel Gonçalves de Lima, que é da Universidade Federal de Viçosa. Obrigada, meninas, mais uma vez. Esse evento vai ser gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede para vocês que se inscrevam no canal, agora nós somos blogueirinha, se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para receber um alerta quando a gente colocar um conteúdo novo e que vocês também, por favor, deixem um like. Durante nosso encontro, a gente também pede que para vocês participarem durante os debates, as discussões, que vocês possam levantar a mãozinha para poder falar, abrir o microfone e falar, ou escrevam no chat e coloquem no início a hashtag GPEI, tá bom? A lista de presença também será disponibilizada, tá? Então, eu agradeço também aos monitores que estão aqui com a gente. A gente tem o João gravando, a gente tem a Dilza envolvida também com a gente na organização, lista de presença e tudo mais. Temos a Joyce, a Luciane, o Leandro. Obrigada, pessoal. E eu solicito, por gentileza, que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes, que a gente deixe os áudios e as câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas que estão aqui com a gente presente, devido à questão da plataforma Google Meet. E para a gente dar início ao nosso 5º encontro do GPEI,
eu convido a professora doutora Luciane Porto Frazão de Souza. Ela é da Unilogos, ela é pós-doutoranda em educação pela Universidade da Califórnia, é doutora em educação pela Universidade da Califórnia, é mestre em educação pela UERJ, especialista em educação especial inclusiva pela UCAM, especialista em psicopedagogia pela UCB do Rio de Janeiro, é licenciada em pedagogia pela UFRJ, é pesquisadora do Observatório Interdisciplinar de Educação Especial, Inclusiva e Diversidade, o PPGE da Unilogos. Ela é professora também da Logos University, professora do Instituto IEPSIS, o Instituto de Educação e Pesquisa em Saúde e Educação. Talvez seja a sigla IEPSIS, depois eu explico melhor. Lu é coordenadora na Rio Inclui, obra social da cidade do Rio de Janeiro. A maioria de vocês, acredito que devam conhecê-la devido a essas atividades, que é bem publicada nas redes sociais. Ela é consultora educacional. E a professora Luciane abordará hoje o tema a importância do Plano Educacional Individualizado, o PEI, para um ambiente educacional inclusivo. Seja bem-vinda ao UFSB, professora Luciane, e fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Eu fiquei cansada só de escutar a Dani falar de todos os títulos. E adorei o comentário do Roberto. Meu pai também gosta de ter uma filha assim, tá, Roberto? Olha que eu só li um resuminho do seu currículo. De repente, você ainda queira acrescentar mais coisas aí para falar com o pessoal. Não, tá bom, tá bom. Bom, deixa eu primeiro começar, né? Me autodescrevendo aqui, me identificando, né? Sou uma mulher negra, de estatura baixa, né? Cabelos e olhos castanhos, tá? Os meus cabelos arredondados, e eu quero fazer um destaque a isso, porque, né, no alto dos meus... Entre os meus 47 e 49 anos, eu resolvi fazer a transição capilar, algo que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, e deixar para trás algumas marcas, né? E isso me faz muito bem, tá? Bom, estou com uma blusa cinza, atrás de mim tem a imagem do computador dos meus filhos e uma cortina meio alaranjada, que nem eu sei a definição da cor dessa cortina, tá? Bom, Dani já me apresentou, né? Na verdade, eu gostaria de resumir todos esses títulos a uma vontade enorme, sim, de saber, de conhecer, para que eu pudesse desenvolver um trabalho mais assertivo e, de fato, mais inclusivo. Então, eu costumo dizer para as pessoas que, de fato, foi a inclusão que me movimentou enquanto profissional e enquanto pessoa, né? Porque, enfim, ao longo aí de umas 3 décadas de trabalho, né? Desde que então eu comecei a conviver com pessoas com deficiência, essa convivência então me impulsionou a ser um ser humano melhor e a ser uma pessoa melhor. E eu não estou falando isso de uma maneira demagoga, não. Isso é real mesmo. Hoje, em alguns momentos da minha vida, quando eu paro para fazer algumas autoavaliações da minha pessoa, eu me entendo hoje como uma pessoa melhor, no sentido de ter podido conviver com as diferenças e podido até, digamos assim, remodelar alguns traços da minha personalidade, tá? Então, estar aqui com vocês essa noite, estar com outras pessoas para falar do que me move, para falar daquilo que eu acredito, para trazer algumas reflexões e não verdades, porque eu acho que não as temos. Não estou aqui no papel de resumir a titulação como detentora do saber, mas de trazer algumas reflexões, de compartilhar com vocês algumas vivências que acredito tenham sido exitosas quando hoje eu, né, olho para essa trajetória e vejo que pude ajudar muitas pessoas com deficiência e suas famílias, tá, a trilhar caminhos mais inclusivos. Então, é nesse sentido que eu estou aqui. Também preciso fazer um destaque, porque apesar de já termos caminhado bastante, poder estar sendo assessorada
por pessoas pensando em todos os apoios possíveis, então obrigada por todos os tradutores e intérpretes de Libras que estão aqui comigo, porque isso não é fácil, né? Mesmo com essa caminhada. Então, obrigada, Dani, obrigada a todos vocês que estão aí, né? Sabe quanto isso me deixa feliz, né? E por que PEI, né? Porque essa temática que ela, digamos assim, ela faz um percurso entre um instrumento profissional, entre um instrumento que nos ajuda a pensar nas propostas mais assertivas em prol da inclusão e um documento, né, que faça simplesmente uma referência legal, né? Todos nós que nos debruçamos, né, sobre educação de uma maneira geral, nós falamos de planejamento, né? Nós falamos de pensarmos em algum momento e nos organizarmos para sabermos com quem nós estamos lidando, de que forma nós vamos lidar com aquele sujeito, como é que é a comunicação, como é que são os materiais, enfim. Planejamento envolve uma gama de processos, né, muito significativos para que, de fato, a educação, a aprendizagem possa ser fortalecida. E, durante muito tempo, a educação se pautou num planejamento que pensasse na coletividade, né? A gente, que eu digo assim, profissionais da área da educação, durante muito tempo nós fomos, então, treinados, tá? Para pensar nas habilidades, nas competências, nos conteúdos, para envolver um grupo, para envolver uma turma. E aí, em algum momento do nosso processo, a gente precisa parar para pensar nesse planejamento de uma forma individualizada, de uma forma personalizada, né? Ainda temos muitos entraves do campo educacional que nos ajudam a pensar nesse processo e, de fato, a planificar esse processo, que é o PEI, tá? Então, eu quero trazer para vocês, como eu disse, algumas reflexões nesse sentido, baseados num tripé, que eu acho que é muito importante, que é o tripé de políticas, de culturas e de práticas em prol da inclusão. Eu não consigo pensar num sistema educacional que queira ser inclusivo, que seja pensado de uma forma inclusiva, sem ter esse tripé em mente, tá? E quero que a gente, né, possa aproveitar esse momento para batermos um papo, para a gente poder dialogar, para a gente, de fato, fazer, para que nós possamos fazer trocas, tá? Então, no campo das políticas públicas, como nós estávamos falando aqui, quando a gente fala de educação, de uma maneira geral, a gente já traz um pouquinho aí a reboque a questão do planejamento, né? Planejarmos o que nós iremos alcançar, como que nós iremos alcançar, e aí a gente já parte de uma concepção também atrelada às questões culturais, porque quando eu lanço mão daquilo que eu acredito, né, que vá de fato interessar ao meu aluno, que vá promover desenvolvimento para o meu aluno, eu já estou ali partindo de uma escolha que tem a ver com os valores que eu acredito que sejam viáveis para aquele aluno. Então, a gente não faz uma escolha de conteúdos, de habilidades, de competências de forma aleatória. A gente acaba fazendo, sim, uma escolha a partir da competência que eu acredito que aquele aluno seja capaz de alcançar, do conteúdo que eu acredito que seja, né, razoável para aquele aluno e que, de fato, vai fazer falta, digamos assim, para esse aluno no seu processo de aprendizagem escolar. Então, a gente já começa aí com uma discussão política, quando a gente parte lá, né, dos documentos, onde a gente fala, por exemplo, da Base Nacional Curricular. Quando nós falamos das competências que estão lá na base, como é que será que eu, então, enquanto professor, enquanto profissional da educação, dialogo com aquelas competências da base e eu me esforço ou não para trabalhar com os fundamentos básicos ou para ampliar o repertório que aquele documento me traz como referência, né? Essa, eu acho que já seria uma primeira discussão. Então, quando eu sento, né, com os meus pares na escola, para planificar aquela base de competências,
para organizar o meu conteúdo, para organizar o meu planejamento de aula, eu já começo ali fazendo algumas escolhas, né, daquilo que eu acredito que seja viável para aquele grupo, para aquela escola, para aquela comunidade, né, para aquelas pessoas que estão ali dentro da comunidade. Então, já é um primeiro entrelaçamento entre o político e o cultural, né? O segundo entrelaçamento que eu faço, né, que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão, é que quando nós, então, trabalhamos com o público de pessoas com deficiência, ainda é muito comum, né, uma discussão de que aquele aluno precisa alcançar, no mesmo ritmo, no mesmo formato, tudo aquilo que foi planificado para os demais alunos sem deficiência. E aí é sempre difícil para esse diálogo, porque a gente acaba caindo numa questão de avaliação. Como nós ainda temos um sistema de avaliação que ele é muito mais mensurável pelo seu desempenho e não como um acompanhamento do processo de aprendizagem, nós ainda ficamos muito à mercê dessa mensuração, quer dizer, quantificar e tentar resumir a aprendizagem do aluno num conceito, numa nota, e não naquilo que de fato seja funcional para aquele aluno. Então, esse também é um ruído dentro da política pública, né? Nós ficamos durante muito tempo falando, não, temos que atender as diferenças, atenção à diversidade, cuidado com isso, cuidado com aquilo, material adaptado, flexibilização, porém, ainda afunilamos essas discussões, esses processos, quando nos deparamos com a questão da avaliação. Quando em algumas formações que eu participo, por exemplo, eu dialogo sobre outros instrumentos de avaliação que não sejam prova, isso sempre vira um ponto muito polêmico para as escolas. Como assim o aluno não vai fazer prova? Não, Luciane, mas já existe a prova adaptada. Eu falo, tudo bem, mas pode ser que para alguns alunos nem a prova adaptada seja o melhor instrumento para, de fato, eu conseguir acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem desse aluno, né? E aí a gente volta àquela velha discussão sobre o coletivo e o individualizado, né? Um outro ponto também que eu gostaria de trazer para vocês é a própria questão, né, da gente sair, como eu falei para vocês, dessa ideia de coletividade e individualidade, né? Por que que, quando eu penso no aluno com deficiência e penso na atenção às suas individualidades, eu preciso diminuir ou desvalorizar a gama de conhecimentos que ele, então, que vai ser ofertada para ele, né? E aí a gente poderia estar aqui discutindo a questão mesmo do capacitismo. Não vamos fazer isso porque a Dani já me falou que vocês já tiveram um momento para essa discussão em si. Mas ela é um fator que ainda encontramos demais no campo educacional, né? Muitas das vezes as pessoas falam de capacitismo somente numa questão social, né, nas relações interpessoais. Mas quando nós, em alguns momentos, nos pautamos nas estratégias pensadas na escola, nós ainda vemos que esse conceito capacitista está ali muito presente, né? Quando eu acho que aquele aluno não vai alcançar aquela competência, e aí, por achar que ele não vai alcançar, eu já retiro aquela competência, né, do seu escopo, por exemplo, do seu currículo. Então, esse é um fator muito significativo. Fala, Dani. Dani levantou a mão. O que você quer compartilhar conosco? E é sempre bom a gente falar de capacitismo, porque a maioria das pessoas não se acha capacitista, né? Todo mundo, a maioria das pessoas tendem a acreditar, não, eu não sou capacitista, eu não tenho ações capacitistas, mas quando a gente para repensar a nossa prática, repensar nosso dia a dia, né? Aí é outra questão. Então, é sempre bom estar falando sobre capacitismo mesmo. Exatamente. Eu poderia dar um exemplo para vocês, enfim, de um dos projetos que eu estou envolvida hoje, que é um projeto que envolve a inserção do jovem e do adulto com deficiência no mundo do trabalho. E aí a gente já cai aí numa primeira questão conceitual do que é mundo do trabalho e do que é mercado de trabalho,
né? E em algum momento desse processo, quando a gente, então, faz alguns apontamentos sobre o que está inserido no mundo do trabalho e, de fato, caímos para o mercado de trabalho formal, por que que nós ainda encontramos programas onde eles sejam trabalhados em bloco? O aluno com síndrome de Down, ele é dócil, ele é meigo, e então ele pode trabalhar numa rede de cabeleireiros. O aluno com quadro de TEA, ele é metódico, ele é sistemático, ele é organizado, ele pode ser estoquista. Então, assim, nós vamos moldando algumas situações, né, de acordo com a deficiência, não de acordo com o sujeito. Isso é uma atitude capacitista extremamente, né? E aí, nesse projeto que eu faço parte, por exemplo, quando uma das etapas de trabalho, né, é reconhecer as habilidades e as aptidões, algumas pessoas ainda param, né, comigo, com a equipe que eu faço parte, e digo assim, mas como assim? Eu falei, não, eu vou escutar. Mas como é que você vai escutar? Mas ele não fala, né? Ou ele não se comunica muito bem. Eu falei, olha, pode ser que você não consiga compreender os sinais do que ele está querendo mostrar para você, né? Mas ele tem uma forma de se comunicar, mesmo que ele não verbalize. E ele vai poder mostrar para você, sim, algumas habilidades que ele já tem desenvolvidas. Mas será que você está ali atento para que isso aconteça? E aí eu poderia trazer isso para a escola, para essa nossa discussão. Será que hoje, quando nós, então, estamos lá elencando, né, o currículo para esse sujeito, o que é que nós estamos trazendo para essa modelagem curricular que, de fato, propicia a esse sujeito chegar a uma vida adulta com maior autonomia, com maior competência de si mesmo, né, para que ele, então, tenha algumas abordagens que façam com que ele possa morar sozinho, que ele possa casar, que ele possa continuar seus estudos, que ele possa trabalhar, enfim. Então, esse é outro ponto aí, né, das nossas reflexões. Do ponto de vista cultural, né, a questão do capacitismo, ela está ali muito próxima, porque quando a gente fala de cultura, estamos falando de valores, estamos falando de conceitos, estamos falando de ideias que estão impregnadas na escola de uma maneira geral. Quando nós olhamos para a cultura escolar, quer dizer, que aprendizagens, que conteúdos são esses que estão ali dentro do universo da escola? E a própria função da escola. Por que quando nós discutimos, né, a escolarização de alunos com e sem deficiência, para os alunos com deficiência, ainda existe uma tendência muito grande de se falar que a socialização basta, né? Que estar ali no mesmo espaço físico, pessoas com e sem deficiência convivendo, é o suficiente para o aluno com deficiência. Principalmente quando, então, temos alunos que têm algumas questões intelectuais como, digamos assim, preponderantes na caracterização da sua deficiência, né? E isso ainda se torna mais forte, né? Então, é algo que a escola também precisa trabalhar na hora de pensar o seu planejamento. É muito comum, infelizmente ainda também, eu encontrar algumas escolas que, quando me pedem para fazer uma orientação sobre o PEI, sobre o Plano Educacional Individualizado, você vê uma série de habilidades sociais, tá, para serem desenvolvidas como objetivo. Você vê algumas estratégias de diminuição, por exemplo, da carga horária desse aluno na escola, mas você pouco vê objetivos pautados numa competência acadêmica que, de fato, seja fluente para esse aluno, tá? Então, essa particularidade cultural, ela atravessa bastante essa questão curricular. E, né, de uma certa forma, consequentemente, a cultura, né, e a política vão atravessar as questões práticas do dia a dia. Porque até mesmo dentro de sala de aula, que não é o único espaço para se pensar, para se dialogar sobre inclusão na escola, você vai ter um professor que ele vai fazer um esforço maior ou menor
até de implicar a gestão da escola com relação àquilo que o seu aluno tenha direito, se ele de fato acredita que aquele seu aluno seja capaz, né? Se nós entendemos, por exemplo, que o conceito de mediação escolar é um conceito que está atrelado somente à figura de um profissional, a minha briga enquanto professor vai ser que aquela escola contrate o tal do profissional de apoio escolar, o tal do mediador, e ele vai ficar num canto da sala com o meu aluno com deficiência. Eu não preciso mais, digamos assim, me preocupar com aquele aluno, porque eu já garanti a inclusão dele por meio do mediador. Mas aí eu me eximo, enquanto profissional daquela turma, de estar com aquele aluno, se eu não entendo que mediação escolar vai para além, né, dessa relação com esse profissional. Que mediação, na verdade, todos os profissionais da escola fazem. O professor da turma faz, o professor do AE faz, a gestão da escola faz, os funcionários que não são profissionais com formação, né, na área da educação, vamos lá, a pessoa que está organizando a merenda, organizando o lanche, a pessoa que está ali na portaria recebendo aluno, ele também faz mediação. É claro que as intencionalidades são diferentes, porque as intencionalidades elas mudam de acordo com a relação daquele sujeito para com o aluno. Mas todos eles fazem mediação porque todos eles, de alguma forma, vão se comunicar com esse aluno, vão participar do cotidiano desse aluno, vão promover maior participação ou não da rotina desse aluno dentro do ambiente escolar como um todo. Então, até para a compreensão do que de fato significa mediação escolar, também está ali alinhado, né, a esse instrumento. E aí eu chego, né, no PEI, do Plano Educacional Individualizado, como um instrumento de trabalho. Ele é um instrumento de trabalho porque ele nos ajuda a pensar para esse aluno, ele nos ajuda a identificar as necessidades pedagógicas desse aluno, ele nos ajuda a caracterizar esse aluno. Uma das lacunas que eu consigo visualizar dentro da política pública, tá, é o fato de que vocês, né, ao se debruçarem hoje sobre uma pesquisa, sobre estudos sobre o PEI, vocês não vão encontrar um modelo em território nacional. Vocês vão encontrar dentro da legislação discussões, não discussões da melhor palavra, desculpa, orientações sobre como construir o PEI. Mas você não tem um modelo, tá? A falta de um modelo tem um propósito, porque o nosso território ele é muito amplo. Então, nós precisaríamos aí ter um documento que nos desse a possibilidade de dialogar com as diferentes realidades, né, do nosso país. Porém, como nós ainda temos uma dificuldade muito grande de trabalharmos com a elaboração de modelos, digamos assim, por conta própria, o fato de nós termos diferentes modelos por diferentes secretarias de educação, por diferentes redes, ou até mesmo que diferem dentro de uma própria rede, mas em diferentes escolas, faz com que algumas pessoas, então, se sintam um pouco perdidas, né, a esse respeito. Ao longo, né, das últimas pesquisas, das últimas experiências que eu fiz, eu construí um modelo que eu considero que funciona bem para as escolas que eu acompanho, porque, na verdade, é um modelo que ajuda aquele professor a ter etapas definidas sobre em que momentos entra a ajuda da família, porque é a família que traz muitas informações sobre esse aluno, tá? E em que momento entram informações para que esse professor possa observar o seu aluno na escola, em diferentes ambientes da escola. É um modelo também que ele dá um repertório de como a rede de apoio pode atuar. Não é um como no sentido de um modelo, gente, calma, não é isso. Mas é um como no sentido de que, se esse aluno faz outras atividades, né, fora da escola, como é que esses outros profissionais podem também
contribuir, tá, para esse processo de desenvolvimento desse aluno, sem que seja uma, como é que eu vou dizer assim, um ordenamento de como que esse aluno tem que se comportar dentro da escola, entendendo que existe o espaço terapêutico e existe o espaço da escola, né? E que esses espaços precisam dialogar. E dentro da rede de apoio também aqueles profissionais que são da própria escola, né? Temos aqui os colaboradores em Libras, temos o profissional de apoio escolar, né, chamado mediador, como eu acabei de falar, o próprio profissional do atendimento educacional especializado. Quer dizer, existe aí um processo onde cada um desses profissionais vai contribuir para que, de fato, esse aluno esteja incluído, pensando nas suas estratégias, pensando nas estratégias que vão envolver o material, que vão envolver uma reorganização da escola, né? E aí o grande desafio, né, no meu entender, é encontrar esse equilíbrio entre a coletividade e aquilo que é individual para cada aluno, aquilo que é personalizado. Entender, sim, que ele pode ter momentos que ele necessite de uma atenção mais particular para ele, para dar atenção a alguma demanda que seja muito específica, mas que dentro da carga horária desse aluno na escola, ele precisa ter momentos de coletividade também. E isso Vygotsky já fala muito bem, ou a gente poderia aqui usar até outros teóricos, para falar dessa relação, né, de proximidade, de troca, que qualquer um de nós faz com o outro e que então ajuda no nosso processo de desenvolvimento. Então, eu entendo a importância do PEI não como um documento que vai ser escrito, confeccionado, registrado para dar conta de uma documentação legal, já que hoje sabemos que, por exemplo, uma escola não ter o PEI, né, é um ato discriminatório que a escola, inclusive, pode ser penalizada por conta disso. Tá? Mas não é um documento simplesmente para dar conta da legalidade. É um documento que vai nos instrumentalizar, que vai nos ajudar a, em alguns momentos, olhar para esse aluno. Então, vou dar um exemplo de uma das etapas, né, do PEI que eu utilizo. Tem lá uma etapa que é a questão justamente do diagnóstico em cima das habilidades acadêmicas desse aluno, né? Então, o que eu preciso olhar? Isso muito pautado numa questão funcional, mas o que eu preciso olhar dentro das habilidades acadêmicas que esse aluno precisa de apoio, tá? Muito mais importante do que o que ele sabe e do que ele não sabe, mas sim o que ele faz com autonomia, o que ele ainda precisa de apoio para fazer e que tipo de apoio, né? Se é um apoio que está muito mais caracterizado numa mediação pedagógica ou se é um apoio que está muito mais caracterizado numa mediação semiótica. E assim, de que forma eu vou lidar com essas mediações. E aí eu gosto sempre de salientar isso, entendendo que quando eu falo de mediação, eu estou falando da mediação de aprendizagem. Eu estou falando do ato da troca, né? Daquele ato de você desafiar, você ajudar no raciocínio, você ajudar na elaboração, né? No processo básico de aprendizagem. Em alguns momentos pode ser que esse aluno precise de apoio na assimilação daquela informação, pode ser que em alguns momentos esse aluno precise de apoio na hora de elaborar essa informação, na hora de entender essa informação, de processar essa informação, ou pode ser que você tenha um aluno que precise de apoio na hora de dar uma resposta, né, sobre essa informação, na hora de dar um retorno sobre essa informação. Então, são 3 momentos diferentes, né, onde esse aluno vai estar trocando, sim, com o seu professor, com seus pares, tá? E a partir dessa troca, o professor vai estar percebendo aonde que ele precisa de mais ou menos apoio. E, principalmente, que tipo de apoio, tá? Então, para esse processo, de fato, você precisa acompanhar o desenvolvimento desse aluno. Você não pode ter só uma prova, né? Que vai, em algum momento, trazer uma resposta ou não resposta para aquela situação, tá? Então, eu acredito nesse modelo de PEI,
que tragam algumas etapas para que cada um desses profissionais possa contribuir, tá, com alguma informação que ajude esse aluno. Bom, enfim, acabei falando, mas era no sentido de trazer essas reflexões para vocês, né? Não sei se mais alguém, vou dar uma olhadinha aqui no chat, não sei se vocês deram uma olhadinha no chat, e que eu fico falando aqui, não acabei não olhando. Fábrica do Ser. Quem é Fábrica do Ser? Que levantou a mão. Sou eu. Pronto. Eu sou quase sua xará, eu sou a Luciene. Oi, Luciene, muito prazer. Quando eu era criança, vou confessar que eu costumava não gostar muito de você, não, tá? Porque as pessoas não acertavam o Luciane, né? Chamavam ou de Luciene ou de Luciana, e eu ficava meio chateada. Depois eu aprendi a lidar com isso. Então tá bom, é melhor, né? Mas fala, quase minha xará. Professora, assim, eu fico maravilhada com sua fala aí. Eu sou professora do atendimento educacional especializado e aqui em Porto Seguro eu lidero um movimento de pessoas com deficiência, que é a Fábrica do Ser, que é a associação de Porto Seguro aqui das pessoas com deficiência, onde nós damos um apoio às famílias e essa parte da educação. Eu fico assim, escutando você falando e fico me imaginando num lugar desses, tendo pelo menos esse PEI para que o professor possa se orientar. E eu vejo que é uma coisa muito distante da nossa realidade e tão necessário que o professor faça o seu planejamento pensando também nesse aluno, porque, de fato, são alunos daquele professor. E é mais fácil eu falar que eu não sei do que eu tentar fazer. E a gente sabe que incluir dá trabalho, e muito trabalho. Então, assim, eu queria saber o que a gente pode fazer, enquanto movimento social aqui em Porto Seguro, para despertar esse olhar da Secretaria de Educação. Porque eu acho, a minha opinião, que isso tem que partir da Secretaria de Educação. Também eu não sei se é. Assim, Luciene, primeiro de tudo, um prazer conhecer você. Imagino como que deve ser desafiador para você, porque eu já estive, né, nesse lugar, né, de professora de atendimento educacional especializado, e sempre foi um desafio muito grande lidar com o aluno, lidar com a família, lidar com a gestão da escola, né? Eu sempre costumava dizer que eu achava não, ainda acho, que o profissional do AE, ele deveria fluir muito mais como um articulador da inclusão dentro da escola, né? E não ser pensado somente como aquele profissional que fica na sala de recursos. Mas, enfim, essa é a minha opinião. No sentido do PEI, vamos lá. Do ponto de vista legal, nós temos hoje uma lei brasileira da inclusão que nos dá respaldo para que a gente possa brigar para que esse instrumento seja utilizado, né? Se antes a gente tinha a gente que eu digo todos, tá? Profissionais da educação, pais sim, responsáveis sim. Se antes a gente ficava à mercê da boa vontade, tá? Dos profissionais de fazer a execução desse instrumento, hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que inclusive fala do PEI, tá? E aí nos dá respaldo para que as famílias, por exemplo, possam tá brigando por esse instrumento. Então, existem dois caminhos possíveis em cima da pergunta que você me fez. Uma delas é o próprio profissional do atendimento educacional especializado tomar para si a responsabilidade, não de fazer, porque não é isso que eu acredito, mas a responsabilidade de organizar junto com a escola a construção desse instrumento. E aí, por isso que eu volto a falar que eu vejo o profissional do AE como um articulador de inclusão, né? Porque na hora que
tomar para si a responsabilidade da construção do PEI, ele vai precisar dialogar com os professores da turma comum, da onde estão os alunos que estão incluídos, ele vai precisar dialogar com a coordenação da escola, né, com a pedagoga da escola, para que essa organização aconteça, tá? E aí encontrar momentos junto com a gestão onde esses profissionais possam se encontrar para dialogar sobre as informações desse aluno, tá? E o responsável ter esse papel mesmo de fiscalização, que nesse momento é isso. Até porque, como é que ele vai saber se o seu filho está progredindo na escola se ele não tem um instrumento que ele possa acompanhar, né? Quais são os objetivos que a escola traçou para o meu filho? Né? Que conteúdo que a escola está apresentando para o meu filho? O meu filho, já que a gente falou aqui em algum momento de avaliação, o meu filho vai fazer prova? Ele vai fazer a mesma prova que os demais? Ele vai fazer uma prova adaptada? Ah, ele não vai fazer prova, mas como é que vai ser a avaliação dele? Que instrumentos são esses? E aí, eu sempre penso que é efeito dominó, né? Uma situação vai puxando a outra. Para eu poder pensar em avaliação, eu tenho que saber o que vai ser avaliado. Para eu saber o que vai ser avaliado, eu primeiro tenho que saber o que foi ofertado para o meu filho. Então, eu penso que a escola, a família, ela é um fiscal nesse processo. Inclusive, tem algumas famílias que me procuram para isso, para saber, né, como é que tem que ser um PEI, o que eles podem exigir da escola, né? E aí, consequentemente, a escola também vem em busca, né? Se ela não fez esse processo de forma autônoma, né? Ela vem em busca desse conhecimento justamente porque alguém foi lá e cobrou dela, entendeu? Então, eu penso que esses são dois caminhos possíveis, tá? Para as escolas se organizarem. A família movimenta muito isso, né, Luciene? Ela acaba fazendo Sim. muito isso quando ela tem conhecimento dos seus direitos, né? Aí é onde está, é a questão do conhecimento. Para a família fazer uma provocação dessa, ela tem que ter conhecimento. E não é que aqui em Porto Seguro não façam, mas as coisas ficam muito soltas. Uhum. E aí, muitas vezes, esses estudantes estão na escola apenas para inclusão social. E é o que eu sempre falo, que inclusão social a criança faz em qualquer lugar. No Exatamente. parque, no ônibus, na praia, qualquer lugar. Agora, a escola é lugar de aprendizagem. E eles têm Exatamente. uma cultura de que esse aluno, ele não pode ser reprovado. Ele começou a estudar, a nota dele já é 6. Então, não pode reprovar um aluno com Gente, deficiência. E quando a gente vai lutando para desmistificar isso, é uma luta. E, geralmente, o professor do atendimento educacional especializado, ele é para tudo. Você estudou isso, então é você que tem que saber resolver essa situação. Esse aluno não é meu, o professor fala, esse aluno não é meu, sim, esse aluno é seu, do professor. Luciene, prepara as avaliações desse aluno, por favor. Sim, professor, mas o que você trabalhou com esse aluno durante a unidade? Não, eu não fiz nada com ele. Assim, exatamente. ele estudou o que todo mundo estudou. Na Então, assim, verdade, ele não estudou nada, né? nada. E aí eu fico nessa preocupação, nessa angústia, quando a UFSB abre as vagas, né, e fala e manda mensagem para mim, Luciene, temos vagas para as pessoas com deficiência, a lei de cotas. Como que essas pessoas vão chegar na universidade desse jeito? E assim, eu sonho tirar essas pessoas do BPC, que é do benefício de prestação continuadas, para que eles tenham um salário digno, igual a gente tem, Com que eles possam certeza. ter oportunidades, que eles possam estudar, que eles possam ter um trabalho que saia desse salário mínimo, né? Então, eu acho que é muito desafio para a gente e um caminho longo a percorrer, mas são pessoas como Daniane, ela é uma pessoa que ela me provoca muito, e agora ela acabou de me fazer outra provocação com a fala dela. Eu não me achava capacitista, mas enquanto ela falava, eu fui me autoavaliando aqui e já me peguei em várias situações. Então, eu falei, eu também sei que eu sou. E quando a gente faz essa autoavaliação, a gente vê a necessidade de uma mudança, né? Eu falei para ela, quando ela me chamou para fazer parte do grupo, eu não tenho tempo. Eu falei, Daniane, eu não tenho tempo.
Ela falou, mas você precisa, você está à frente de um movimento, você aqui em Porto Seguro, você é referência, aí eu tenho que entender e buscar. É verdade. E essa questão do PEI, o meu conhecimento ainda é limitado. E isso eu falo como professora do atendimento educacional especializado. Imagina professores da sala de aula comum, né? Justamente por não ter esse, assim, um modelo, pelo menos para a gente tentar seguir. Então, a gente pega um modelo, a gente faz e às vezes nem utiliza. Pois é. Acaba interferindo Eu na confesso que qualidade do nosso isso me trabalho. deixa tão triste quando eu escuto falas como essa. Ah, Luciana, eu fiz porque tem que fazer, ou porque a Secretaria de Educação apresentou, mas eu nem sei se de fato aquilo de fato beneficiaria aquele aluno, porque algumas vezes não é feito pautado nas necessidades do aluno, né? É para atender, enfim, alguma questão curricular, ou então quando eu escuto assim, Lu, eu peguei o currículo, o aluno está no terceiro ano, mas aí como ele não tem as competências acadêmicas, entre aspas, né, do aluno do terceiro ano, eu vou lá e pego o currículo do primeiro e dou aquilo que é do primeiro. E fica nisso. Eu falei assim, tá, e as estratégias, o que você pensou? Quer dizer, isso não é PEI, né? Isso. Isso não é PEI. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, a gente ainda tem um percurso, né, a ser feito para entender, de fato, o que é esse instrumento e qual é o benefício que ele traz, tá? Mas, uma vez que a gente consiga entender, eu vejo bastante sucesso. E é Já por isso vi que algumas nós pessoas estamos aqui, caminharem, né, nessa discussão, com certeza. Tá? Obrigada, Obrigada, Lu. professora. A Dilza também levantou a mãozinha antes de Pois mim, é. então pode falar, Dilza. Não, eu sei que você está em cólica, Daniane. Você quer falar? Pode falar. Não, Dilza, Não, não, sejamos temos que ser respeitosos. Você justas. levantou a mão primeiro. Ser justos, respeitosos, então é você. Mas eu poderia ceder, não tem problema, não. Eu vi, nossa, eu estou em êxtase com a sua palestra, com a sua conversa, com a sua forma de pensar tão peculiar. Peculiar porque a gente não encontra genuinamente pessoas que a gente consiga sentir que é real, que é verdade. Eu tô me recuperando, então minha voz está um pouco embargada, tá? Tá bom. Fique no seu tempo, Dilza. Aprendi esse longo tempo que eu estou caminhando com essa criaturinha índia aí, e a gente precisa ser um vagalumezinho. A gente precisa, em cada canto que a gente vá, numa rodinha de conversa, sei lá, surgiu uma conversa no boteco, tomando uma cerveja com a amiga, com os alunos, que a gente precisa passar o conhecimento, mesmo que a gente ache que é mínimo, daquilo que a gente sabe sobre inclusão, sobre o que é verdade, né? E eu senti com o meu ser essa incapacidade, entre aspas, da Luciene com relação às políticas públicas de Porto Seguro. Eu sou de Eunápolis, então é do lado. Uhum. Então, assim, quero dizer para ela que ela não está sozinha, que aqui também não é diferente. E estudando e acompanhando o GP e outros grupos e vendo, não é apenas aqui na Bahia, é no Brasil e talvez, acredito eu, até no mundo. Que todos nós estamos caminhando para uma inclusão de fato, né? Mas para que isso aconteça, para que isso deixe de ser utopia e seja uma realidade, precisamos colocar, divulgar o nosso conhecimento, mesmo que um mínimo. A gente precisa fazer o que você falou em outras palavras, mas falou, divulgar, colocar. E não
Eu não sou religiosa, não, mas vou citar Jesus no conhecimento dele, onde ele saiu falando sobre o amor e ninguém quis acreditar, ninguém quis saber. Mas, ainda assim, ele não deixou de falar. E ele fez o papel dele, acabou morrendo na cruz da história, a gente sabe, e é assim que a gente vai. Para haver a mudança, a gente precisa dar a cara a tapa. Não tem como não dar a cara a tapa. Garanto que para você chegar onde você está aí, você foi taxada muitas vezes de chata, muitas vezes de encrenqueira, muitas vezes de cri-cri, assim como eu sei que a Luciene, ela é taxada, assim como eu sou taxada, porque as pessoas que querem fazer a diferença, elas são taxadas dessa forma. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode parar, porque é nossa luzinha de vagalume que vai iluminar o caminho para muitos dessas crianças e adolescentes e até mesmo adultos chegarem lá. Teve uma coisa que você falou que eu sempre me questionei e eu nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém assim a respeito, né? Que é sobre essa questão do trabalho mesmo, do capacitismo que a pessoa faz com uma pessoa que tem qualquer grau de qualquer deficiência que seja, né? Fulano é isso, cicrano vai dar para isso. Por que uma pessoa que tem síndrome de Down não pode ser um advogado? Por que ele tem que ser apenas porque ele é bonzinho, ele tem que ser um barista, ou um barman, ou sei lá. Por que ele não pode ser um advogado, um médico? Por que tem que ser taxado para ele daquela forma, né? Para isso mudar, a gente precisa falar, se expor. É duro, é difícil, é muito difícil. Mas uma coisa, Luciene, eu posso dizer, você será lembrada como uma pioneira. Você está fazendo a sua história e a história daqui, dessa região, com o seu trabalho, com o seu desenvolvimento aqui. Assim como os grandes nomes da educação inclusiva lá do passado fizeram, e hoje a gente discute sobre o nome deles em pauta. Então, pensa assim, que você está passando isso, mas eles passaram. Então, você está trilhando o mesmo caminho. Você está no caminho certo quando você está incomodando. É isso. Ai, Deus, agora fiquei até emocionada. Obrigada pelas palavras de carinho. Assim, não preciso ser lembrada, enfim, não tenho essa pretensão. Eu gostaria que, de fato, a gente pudesse, daqui a algum tempo, ter uma sociedade melhor para todos, para todos, para todos, né? Em algum momento da minha vida, as pessoas com deficiência começaram a fazer parte dela, e aí eu falo em algum momento mesmo, porque eu não tive oportunidade de estudar com ninguém na minha época de estudante. Até pouquíssimo tempo atrás não tinha ninguém na minha família, hoje tem. Então, quando a gente se encontrou, que eu acho que é isso, é encontro de vida, isso de fato fez com que algumas coisas se ressignificassem. Então, a única coisa que eu espero é que a gente possa ter uma sociedade, de fato, que seja melhor para todo mundo. Que seja melhor para as pessoas com deficiência, que seja melhor para as mulheres, que seja melhor para as pessoas negras, enfim, que a gente possa entrar num equilíbrio em relação à diversidade. Então, por exemplo, se eu hoje fiz alguma coisa boa, eu vejo, por exemplo, os meus filhos, né? Que por fato de eu ser chata, como você me falou que sou mesmo, pelo fato de eu ser militante, que eu fico dentro de casa, eu fico mesmo, ó, não é especial, é pessoa com deficiência, não é maluquinho, não é doentinho, né? Como às vezes eu cansei de escutar da minha família mesmo, Luciana, eu acho que ele tem problema. Eu falei, não, tem problema nenhum, né? Ou então, como em alguns lugares onde eu já estive, porque é um mudinho? Não, porque não é mudinho, porque a pessoa tem nome, enfim, eu só cri-cri com essas coisas assim, né? E aí os meus filhos cresceram, claro, né, dentro desse universo. Então, eu acho muito bacana quando hoje a gente sai, né, e
E eles já estão antenados. A gente sai e eles ficam assim, mãe, viu? Aqui, ó, estacionaram na vaga que não era aqui, ó, mãe, não tem adesivo. E, mãe, esse carro aqui está estacionado em frente à rampa, se passar um cadeirante aqui, não vai conseguir entrar. Enfim, tantas outras coisas que eu poderia dizer para vocês, como, sei lá, como numa festa de aniversário, eu levei. Fui surpreendida como uma mãe veio falar comigo, não sabia nem quem era, não conhecia a mãe, e quando eu vi, né, eu estava distraída, vou ser sincera, quando eu vi, estava meu filho lá, que hoje está com 18, mas na época devia ter uns 5, 6 anos, brincando com outro menininho na festa cadeirante. E a mãe veio me agradecer, olha só como é que é isso. A mãe veio me agradecer porque o meu filho foi lá brincar com ele. E aí, quando eu fui falar, eu falei, Marcela, você estava brincando com o amiguinho? Mãe, ninguém estava brincando com ele, que coisa chata, então eu fiquei lá brincando com ele. E isso, assim, sem nenhum peso. Então, assim, eu fico feliz por saber, por exemplo, que os meus filhos não farão parte desses grupos que fazem bullying, não farão parte de grupos que hoje são preconceituosos. Então, assim, só ali eu acho que eu já acertei um pouquinho, eu acho que esse é o caminho. Estar aqui com vocês, estar com a Dani, a própria Dani, a Dani para mim hoje já é um encontro de vida, né? A gente se conheceu de uma maneira assim inusitada, né? Essa que é a verdade. Eu pedindo ajuda, essa que é a verdade, eu pedindo ajuda para acessibilizar uma quantidade de livros por conta de uma biblioteca inclusiva que estava montando num espaço aqui no Rio de Janeiro, num espaço numa comunidade, e eu queria ajuda para poder acessibilizar alguns dos livros desse espaço, dessa sala de leitura, né? Então, assim, uma comunidade extremamente vulnerável, uma comunidade que hoje vive, né, dentro de uma área conflagrada, com pessoas com pouquíssimos recursos, e hoje tem uma sala de leitura naquele espaço, e 20% do acervo bibliográfico dessa sala hoje está acessível, né? Com uma série de recursos, e a Dani me ajudou nisso, né? Ela com outras pessoas, mas foi assim que a gente se encontrou. Então, assim, é isso, gente. São as trocas, isso mesmo, né? São as trocas que a gente vai fazendo para facilitar, para movimentar, enfim, para que a gente, de fato, possa ter uma sociedade mais inclusiva. Então, não quero estátua, não quero nome, não, só quero que a gente possa, quem sabe, né, daqui a algum tempo, você vai dizer assim para mim, poxa, Lu, isso aqui deu certo. Ou então você pode até chegar e dizer, olha, isso aqui que você falou para mim naquele dia não deu certo. Mas aí a gente vai sentar junto, pô, então vamos pensar de novo? Né? Vamos tentar novamente? Né? Será que desse outro jeito? Será que alguém tem alguma outra ideia? Para a gente poder acertar, né? É isso. Você, Dani. Eu vou abrir o áudio, mas eu vou terminar a frase que eu estava escrevendo aqui, a hora que você terminou o que você falou, sabe? Coloquei ali, ó, se chamar para uma reflexão já é um começo, né? O que você venha falar pode, de repente, não fazer com que alguém já tenha ali a luz no fim do túnel, mas que faça trazer reflexões, e dessas reflexões, alterações, já é um começo, né? A angústia de Lu eu entendo bem, né? Eu falo que a gente está num grupo muito bacana, Luciane, agora, porque aí eu fico falando Lu, ninguém sabe qual é a Lu, né? Mas a angústia de Lu da Fábrica do Ser, a gente entende, e Luciane Frazão também vai entender, porque nós também somos professoras. Eu fiquei 22 anos na educação básica, a Lu também. Então, somos pessoas que nós estivemos lá, diferentes de outros que vocês vão ver falar e que não teve ali na prática. Na verdade, eu ainda estou. Então, ainda estou, nunca saí. Se a gente pensar nas pesquisas que a gente faz, a gente acaba estando ali incluso de alguma forma também, né, Lu? A gente não deixa de tirar o pé, né? Mas a gente entende porque chega uma hora que dá uma angústia mesmo. Mas o que eu falo? Essa angústia não pode nos fazer retroceder. Foi por isso que eu coloquei ali, no momento que Lu estava falando das angústias, eu coloquei lá no chat assim, ó, troca de conhecimentos e divulgação, porque as pessoas precisam saber, eu concordo plenamente com isso. Mas esse saber, ele vai sendo... essas trocas vão acontecer de diferentes formas. Uhum. Então, eu falo muito com Lu assim, ó, que ela, às vezes, ela tá mais ali na ação, sabe? Uma caminhada que ela tá fazendo, né, com o pessoal, umas coisas diferentes. Coisas que eu não tô envolvida nessas partes, eu venho para uma outra frente, entendeu? Mas que isso acaba se casando.
né? Sim. A gente consegue juntar forças, porque não é uma coisa só mesmo que vai trazer mudança, não é um lado só. A gente está falando de uma transformação social, a gente está falando numa promoção de uma cultura inclusiva. E isso não vai acontecer de uma hora para outra, e isso não acontece só com um só querendo ou outro. A gente precisa entender isso, para a gente não ficar angustiado. E eu estou falando isso também, porque ontem à noite mesmo, a gente vai para tudo quanto é lado, ontem eu estava num grupo de estudos, e uma colega da UF, né, a Federal Fluminense, também veio com essa angústia, sabe? Ela até é colega nossa no GPI também, ela veio com essa angústia, a hora que ela colocou que, de repente, ela colocou vários momentos, um momento que alunos estavam questionando por que ao falar de inclusão, ao falar de direitos humanos, ela também vinha falando sobre filósofos, ela trazia filósofos para a discussão, eles não estavam conseguindo entender isso. Ela colocou também questões sociais que andam acontecendo, agora com aquele Dalai Lama, essas coisas todas, está acontecendo, angústia também, nas escolas e tudo mais. E aí ela desabafou tudo, e aí eu coloquei, primeiro nessa questão de discutir por que filósofos a gente está falando de diferenças, estamos falando de inclusão, vamos ler Intercessores então para começar. Pega Deleuze lá, vai para Intercessores para conseguir entender por que a gente faz essas, a gente vai lá e cá, começa por ali. E quanto à questão das angústias, a gente vai entender que não é questão... E ela teve um momento que ela falou assim, mas será que tudo que eu faço, a minha luta, meu cansaço, porque tem dia que eu estou arrasada, cansada de tantas coisas que eu vou fazendo, tantos movimentos que eu estou fazendo, isso não está valendo nada. E aí eu falei com ela, não é que não está valendo nada, você não pode pegar uma coisa ruim que acontece e parar para pensar assim, pronto, eu não consegui transformar aquilo. A gente não vai conseguir fazer milagre mesmo. A gente tem que ciência disso. Eu coloquei ali um momento que, a hora que você estava falando dos seus filhos, que você pode não trazer a mudança para o mundo, para todos, mas você já fez a diferença no mundo deles. E ao fazer a diferença no mundo deles, isso acaba alterando outras vidas também. Exatamente. E a gente tem que ficar já feliz com isso. É lógico que a gente vai querer mais, né? Mas a gente já tem que entender, eu já comecei a plantar a sementinha. Isso. E que até porque tem algumas mudanças, alguns movimentos que, de fato, eu não vou ver. Não é? Porque existe um tempo. Sim. Né? Tem algumas mudanças que, de fato, eu não vou ver. Mas é como você falou. Plantei a semente e alguém vai levar aquilo à frente. A gente está falando de uma cultura que exclui e que ela vem desde a antiguidade. Como que eu quero trocar, eu quero mudar, alterar uma cultura que vem há tanto tempo em questões de poucos anos, né? Porque por mais que a gente tenha lá seus 40, 50 anos, a nossa luta é o quê? De 30, que seja 35 anos. Com mas certeza. pensa em 35 anos e aí, há quantos séculos? Então, não é de uma hora para outra mesmo, não. Isso não vai acontecer e a gente tem que ter ciência disso para a gente não se magoar, para a gente não se ferir, para a gente retroceder. Então, isso tem que ser claro, sabe? Por isso que, de alguma forma, o negócio fala assim, a gente, né, já esteve professor, já está, quer dizer, que eu falo assim, não, estou. Eu hoje posso não estar, vamos lá, em algum momento eu fui professora de bebês. Em algum momento da minha trajetória, né, eu trabalhava com bebês de 2, 3 meses, que chegavam para o polo de bebês dentro da prefeitura, com síndrome de Down, com hidrocefalia, né, com microcefalia, que todo mundo parece que só foi descobrir depois do Zika vírus, mas que já existia lá atrás, né? E vocês veem como é que as coisas vão mudando. Em algum momento da minha história, algumas crianças chegavam com sequelas de toxoplasmose, de rubéola, né? Questões do parto. Hoje a gente já não vê mais tanto isso, porque em termos de saúde tivemos alguns progressos. Calma, gente, não estou dizendo que estamos 100%, não é isso. Né? Mas tivemos alguns progressos. Hoje é muito difícil, tá? Eu conhecer bebês, eu começar a conviver com bebês que, vamos lá, que a deficiência seja consequência dessas doenças que vieram durante a gravidez, mas em compensação, nós temos hoje outras questões que estão cada vez mais atravessando, né? O nosso conhecimento, o nosso saber, nos tirando da zona de conforto, novas síndromes, né? E aí, como é que você faz uma modelagem para uma síndrome rara? Aí é onde eu sempre digo, você tem que conhecer a pessoa,
porque não é a deficiência que vai te dizer o todo daquela pessoa, que vai te dar todas essas informações. E aí, algumas situações, né, elas vão modificando, as pessoas começaram a chamar, né, para isso, para conversar, para trocar ideias, para trocar reflexões, para compartilhar vivências, né? E aí hoje, por exemplo, uma das minhas formas de plantar uma sementinha é a formação dos profissionais, né? Porque tem algumas coisas que, de fato, eu não verei mais. Mas eu espero que aquele profissional que em algum momento conviveu comigo, não é que ele tem que concordar com tudo aquilo que eu falo, não, gente, mas assim, nem que ele resolva, peraí, deixa eu ver se aquilo ali que ela falou de fato acontece. E vai lá na prática, até para me dizer, olha, do jeito que você falou, não fui eu não, mas eu fiz desse outro jeito, né? Porque é isso, eu espero que a nova geração faça melhor daquilo que eu fiz, né? Sim, atinja mais os objetivos do que aquilo que eu não fiz. Essa própria questão do mercado de trabalho que eu acabei de compartilhar com vocês. Né? Em algum momento isso começou a bater na minha porta, por quê? Porque os meus alunos foram crescendo. Eles foram se tornando jovens e adultos, e as mães, Lu, o que eu vou fazer com meu filho? Lu, porque em algum momento, isso a gente precisa de, né? Eu acho que é uma reflexão boa também, por isso que eu falo, quando a gente começa a pautar a nossa prática profissional nos pressupostos, tá, de uma educação inclusiva, a gente atendeu muito as crianças, mas não atendemos muito os adolescentes, tá? E eles cresceram. E eles envelheceram, que é a ordem natural da vida. E hoje eles são adultos. E não fomos tão eficazes com eles quanto fomos com as crianças. Nos preocupamos muito com a primeira infância, estimulação precoce, né? Diagnóstico precoce, quer dizer, a primeira infância, em algum momento, ela foi acolhida com muita força, quando falamos sobre educação inclusiva. Depois, a gente tem aí a primeira etapa do fundamental. Mas aquele sujeito que já estava lá na segunda etapa do fundamental, né, que hoje é sexto ao nono, ele já não sentiu tanto esse processo, ele já ficou um pouquinho para trás, né? E que dirá aquele que já estava, que já era um jovem, né? Se nós nos debruçarmos hoje nas classes especiais, ainda tem classe especial aí no território de vocês? Lu sabe dizer melhor que eu. Quais são os alunos que estão hoje nas classes especiais? Eu falo isso em termos de deficiência e em termos de faixa etária. Vamos ver se bate com a realidade de outros lugares que eu conheço. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quem é que está em classe especial? Autista e deficiência intelectual. Tem aluno de 60 anos na classe especial. 60. Dentro de uma escola com alunos com 8, 9, 10 anos. Aí você tem, chega a ser uma discussão, gente, desculpe o termo, mas completamente, como é que eu vou dizer assim, desprovida de qualquer tipo de progresso. Porque aí a mãe desse sujeito que está com 60, ela quer novidade, para um espaço que não vai mais trazer novidades para esse sujeito. Olha quanto tempo que esse sujeito está na escola, gente. Entendeu? Então, assim, é uma discussão polêmica. E aí, em algum momento, essa questão do mercado de trabalho, pô, como é que o pedagogo pode contribuir com o mercado de trabalho? Aí eu comecei a dizer, não é mercado de trabalho, vamos falar de mundo do trabalho? Aí vamos nos debruçar, então, sobre a residência desse sujeito, sobre o seu cotidiano, né? Sobre também a participação da família nesse processo, que aí a família chega e diz assim, eu quero que ele trabalhe, mas ele não guarda as cuecas dentro de casa, ele não lava o copo, ele não vai ao banheiro sozinho, ele não vai na padaria que fica na esquina da casa dele para comprar um pão sozinho, né? Ele não trabalha em prol da sua coletividade dentro de casa, mas a família quer que ele trabalhe fora. Por quê? Porque a família envelheceu e ela está com medo de ir embora e o seu filho vai ficar. Então, olha quantas implicações a gente, né, veio nessa discussão sobre inclusão, tá?
Mas fala, Lu, fala, Dani. Muita coisa. Eu vou encerrar o que eu estava puxando e já vou passar para você, Lu. Lu, Fábrica do Ser. É o que eu estava colocando, sabe? A gente vai pensar em trocas de conhecimentos, em questão de divulgar, e isso não é só entre pares, colegas de trabalho, é família, é um todo. A gente vai pensar que depois desse conhecimento vem as cobranças dos direitos, e aí você vai pensar em cobrar não só o professor, ou o professor da sala regular, ou o professor de AE, mas você vai cobrar também gestão, você vai cobrar sistema, né? E trabalho em equipe. Exatamente. A gente tem que pensar em trabalho em equipe. O próprio PEI que Luciane Frazão vem trazendo para a gente, ele não é a construção feita por uma pessoa. Exatamente. É um trabalho multifuncional. São várias pessoas, são vários profissionais ali junto na construção dele. Né? Então, se a gente pensar nisso tudo, essas coisas não tem que nos trazer tristeza, sabe? Tem que nos trazer ânimo para ir em frente na luta. Fala, Lu, Fábrica do Ser. Tem que trazer ânimo, né, Dani? E, assim, aqui em Porto Seguro, nós acabamos com a última classe especial em 2018. É mesmo? Nós tínhamos uma sala com 28 alunos, cada um com deficiência diferente, e tinha uma professora sem formação nenhuma e 2 cuidadoras. E aí nós chamamos uma audiência pública e conseguimos chamar a Secretaria de Educação para a responsabilidade de organizar mais essa parte. Mas nós não temos classe especial, mas ainda temos pessoas que vivem enjauladas e amarradas dentro de casa. E isso, para mim, assim, é triste. Quando eu vou conversar no Ministério Público com a promotora, ela fala assim, Luciene, você tem que ter uma pauta só. Eu falo, é difícil. Eu convivo com essas famílias. Hoje aqui a gente está falando de educação. Aí eu trago um assunto desse de uma pessoa que está sendo negado esse direito à educação. Uma pessoa que viveu 19 anos enjaulado, e assim, eu não culpo a família, eu culpo a falta de preparação dessa família em lidar com a situação. Então, aquele momento que ela pega o seu filho, constrói um quarto pequeno e coloca uma grade na porta, eu vejo aquilo como um pedido de socorro. E aí você se sente impotente diante de um sistema que não funciona. Então, é isso que eu vejo, assim, eu vejo que não tem a classe especial, mas eu até preferia que tivesse a classe especial, em vez de ver as pessoas enjauladas ou amarradas numa corrente, amarrado o pé numa corrente, para ele não andar, para ele não sair. Mas aí é como você falou, né, Lu? Eu acho que, no caso, as políticas setoriais precisavam entrar num caso desse, porque, assim, eu fico imaginando que uma pessoa, um sujeito, que esteja hoje enjaulado, talvez não fosse a classe especial também que fosse dar a ele, entendeu? A possibilidade de inclusão. Assim, não conheço, então não quero ser leviana, mas é algo que me faz pensar, né, do ponto de vista como falta política setorial para dar a essa família outros suportes para que esse sujeito não precisasse ficar enjaulado. De fato, isso é muito triste, você tem toda a razão. É muito triste pensar que a gente ainda vive num processo como esse e eu não culpabilizo a família nunca. Nunca, nunca, nunca. A minha compreensão é que a família lida com os recursos que ela tem, que eles são possíveis, né? E aí os órgãos públicos precisam entrar para dar a essa família o suporte necessário para lidar com isso. Essa é a minha opinião. Isso, professora, eu estou membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estou lá em cima, na ponta, junto com eles, tentando organizar. Imagina o município que não tem uma pessoa assim, que tem essa influência e que consiga estar nesses espaços também. Que a gente, quando a gente está lá, a gente vê que a gente pode fazer muito pouco. Mas o pouco que a gente já faz a diferença, já é uma gota d'água, né, no oceano. Assim, eu comecei a pensar... Não tem ânimo, não. Tem vontade, tem horas que dá vontade de você desistir de tudo. Assim, eu confesso que eu não acho que seja pouco, não, Lu. Eu acho que é muito. Então tá Porque, bom. assim, já é 100% para aquela família, entendeu? Se a gente está aqui o tempo todo falando de individualidade, de personalização, a gente usa a política, a gente usa, enfim, o nosso conhecimento de leis
para fazer 100% por aquela família, né? É isso que eu posso te dizer. Vamos trabalhar com o real e ideal, né, Luciane Frazão? O real e o ideal. A gente vai pensar que você, na posição que você está, já é uma comissão que a gente vai pensar em estado, é uma comissão estadual. Então, você não vai fazer a diferença só para o lugar da onde você está saindo, não. Você consegue, sim, fazer uma diferença em termos de estado, que já é muita coisa, assim, tá? Essa que é a questão quando a gente fala de trabalho em equipe, é a gente pensar que o trabalho em equipe não é só lá na escola na hora de construir um PEI. A inclusão toda, a gente vai falar em trabalho de equipe, ninguém vai fazer uma inclusão sozinho, entendeu? É um todo. Então, se você vem falar que você vê alguém que está ainda amarrado numa casa, é agora onde você vai procurar órgãos mesmo para poder falar, né? Exatamente. Cada um tem que fazer sua parte, sabe? Pode ser que você não consiga, vamos lá, atender todos os alunos ou todos os sujeitos, né, já nem mais alunos, que se encontram nessa situação, né, de cárcere, porque é um cárcere, né? Mas para aquele sujeito você conseguiu. E aquele sujeito pode ser um exemplo para outros, né? Para que os órgãos, enfim, entendam que precisam fazer alguma coisa, mesmo que seja ainda ali na labuta. Inclusão é processo, gente. Eu não consegui não, professora. Esse caso aí que eu estou falando para vocês, esse rapaz, ele veio a óbito. Por falta de atendimento, e agora eu estou com o irmão dele na mesma situação. Aí você procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, procura todos os órgãos e você não consegue. Os pais são muito idosos, Lu? Não, a mãe, ele não tem pai nem mãe, a mãe tem deficiência também. Ah, tá. E o pai já faleceu, aí ele mora com o tio, o outro, né, que agora está. E ele mora com o tio, e ele me liga pedindo ajuda. Lu, eu não aguento mais, arruma algum lugar para eu colocar o meu filho. Não, enfim, depois se você quiser a gente pode conversar. Eu ia falar a mesma coisa, a gente o que você precisa... Vou só dar um resumo. Eu tenho um caso parecido e a gente montou rede de apoio com a vizinhança, tá? Mãe e filha com deficiência, e a gente montou rede de apoio com os vizinhos. Tá? Ótimo, certo. Se quiser bater papo, a Jane tem meu contato. Eu acho que o que Luciene, Fábrica do Ser, está precisando pensar mais é justamente nisso, sabe, Luciane Frazão? Em questões de trabalho em equipe, sabe? Até isso, era questão de, sabe, juntar, vamos discutir com quem lida com o tema, para a gente ter uma ideia, uma solução sai, tá vendo? De uma conversa que a gente está tendo aqui, ó, a Luciane já se colocou à disposição, eu já me coloquei junto com o grupo também à disposição. Então, sabe, esses grupos, esses momentos, esses encontros, eles existem, são para isso mesmo. Se a gente fosse só bater papo, não ia adiantar, sabe? A gente está conversando, é um bate-papo, mas para trocas mesmo, para que venham alterações, para que venham mudanças, que venham transformações. Tá? Rede. Exato, é rede. É rede. É rede por uma cultura inclusiva. A gente tem que pensar sempre em estar aberto para conhecimentos, sempre, porque mesmo quando a gente acha que sabe tudo, vocês ainda vão vir mudanças, as coisas vão se alterando, coisas são dinâmicas, né? Termos vão alterando, pesquisas vão acontecendo, e mudanças vão ocorrendo, e a gente tem que estar a par, sabe? E essa união de estarmos juntos com outras pessoas para poder trocar informações, trocar conhecimentos, sabe? Trocar experiências. É isso que faz a diferença. Não adianta querer fazer a diferença sozinho. Não rola. Não rola. Tá? Trabalho em equipe sempre. A gente tem que pensar nisso. Eu discuto muito isso com as minhas turmas, sabe? Luciane Frazão, Lu da Fábrica do Ser. A gente está vindo nesse mês até discutindo muito isso, sabe? A falta que as pessoas têm de trabalhar em equipe. E não adianta, a gente não vive sozinho. Quem não sabe... E é por isso que alguns profissionais ficam desgastados, porque você se sente sozinho, você não vai dar conta de tudo, porque ninguém dá, né? As coisas não funcionam assim, em equipe. Eu tenho que caminhando para o encerramento, porque já está para as 20 horas e 27 minutos, gente. Eu sei que a conversa está muito boa, até eu tenho hora que eu fico querendo ficar aqui batendo papo com vocês também, justamente porque
Tá vendo? Mudanças vão acontecendo de uma forma ou de outra, às vezes pequena, que podem ocorrer em transformações lá atrás, maiores, né? Então, são momentos ricos, né? Não tem como a gente dizer que não. Mas eu vou deixar a Luciane Frazão se despedir de vocês e fazer um convite também para o curso de PEI que ela vem ministrar aqui na UFSB o mês que vem. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, Dani. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, né? Acredito que encontros como esse nos fazem movimentar, né? É nisso que eu, de fato, acredito e espero que a gente possa se constituir em rede mesmo para trocarmos informações, nos ajudarmos, pensarmos juntos para encontrarmos estratégias não só para a escola, porque eu acho que a escola é isso, ela é um espaço micro dentro da sociedade, né? As demandas vão ampliando porque as pessoas não vivem só de escola, tá? E, como a Dani falou, fica aí um convite para o curso de PEI, para que a gente possa dialogar sobre esse instrumento, para que eu possa compartilhar um pouquinho mais com vocês das minhas experiências, né? Não vou mentir para vocês, como pesquisadora, eu gostaria muito que o modelo de PEI que eu utilizo pudesse ser utilizado em outros lugares para ajudar a melhorar, tá? Não é para colocar nenhum carimbo, mas é porque pesquisador é isso, né? Professor pesquisador gosta de ver os instrumentos no campo, né? E para trazer retorno para que eles possam ser melhorados e servirem cada vez mais para outras situações e para outras oportunidades. Então, veio para o curso. A gente começa 8 de maio, né, Dani? Sim. Começamos 8 de maio, foi feito com muito carinho para esse grupo e espero que a gente possa se encontrar lá para trocarmos mais figurinhas sobre esse instrumento. Tá bom? É isso. Lu. Obrigada. Abram as câmeras aí, por favor. Abram as câmeras para a Dilza poder já registrar esse momento para a gente. A gente vai jogar depois nas redes sociais. Enquanto Dilza registra aí esse momento e vocês abrem as câmeras, eu gostaria de agradecer também as diversas pessoas de diversos locais que estão aqui com a gente. Luz, né? Nós estamos aqui, além das pessoas da UFSB, do grupo de estudos e de alunos também, de outros componentes e tudo mais, a gente está também com o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Paraná, da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal de Viçosa, do IFNNG, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Montes Claros, da Universidade do Estado da Bahia, da Escola Municipal, vou falar da escola também, da Escola Municipal Mauro Barreira de Alencar, está sendo representada aqui também, da Universidade Norte do Paraná, da Universidade Federal do Acre, da Universidade do Estado do Pará, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade do Estado do Pará e do SINAPS, que eu fiquei sem saber quem exatamente que é o SINAPS. Se a pessoa tiver aí e quiser nos falar, por favor. SINAPS me fez lembrar daquelas questões, né, de coisas ligadas a neurônios e tudo mais, mas eu sei que tem a ver... SINAPS é um espaço, se eu não me engano, em Belém do Pará. Aí, ó. E olha, eu falei tanto, Lu, e eu ainda deixei de lado, ó. Alguém já me chamou a atenção ali, ó. Cris já falou, ó. A UFPEL tá aqui também. Sheilinha! Agora que abriu a... Desculpa, gente. Beijo, Sheila. Agora que abriu a câmera, tô te vendo. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha amiga, companheira do Instituto Helena Tipoff, do Rio de Janeiro. Beijo, mas eu tenho Sheila. justificativa por não ter falado o nome das duas instituições, viu, Lu? Devem ser pessoas que estão com o link e não fizeram a inscrição. Então, não esqueçam de assinar a lista de presença também, tá vendo? Eu também puxo a orelha, tá vendo? Puxar a minha, puxo também. Obrigada, gente, pela presença de todos. Quem não se inscreveu, assine a lista de presença, que daí depois eu faço a inscrição de vocês para receberem os certificados. A gente sabe que os certificados servem de horas de AC, vai servir para uma promoção, alguma coisa. Sempre serve para algo também, além do principal, que é essa troca de conhecimentos que a gente faz. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença das tradutoras e intérpretes de Libras que tornaram o nosso evento acessível à comunidade surda. Então, a Bianca Lorena Rodrigues Costa, da Secretaria Estadual de Minas Gerais, da Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e da Luana Isabel Gonçalves de Lima, da Universidade Federal de Viçosa. Eu também tenho que agradecer aos monitores, né? A Dilza Maria Santos Carreira,
que está aqui com a gente, responsável pela lista e outras coisas mais, pelo João Vitor Nascimento de Santana, que está gravando e acaba contribuindo de outras formas também na organização do evento, da Joyce Gil da Silva Abade, que está responsável por replicar a lista de presença e outras coisinhas também, pelo Leandro de Oliveira Santos, que é responsável pelos cards, vocês viram nossos cards como é que são bacanas, pela Luzinete Maria Dantas, que também é responsável pela questão de inclusão das audiodescrições dos nossos cards, tá? Eu quero também agradecer aos integrantes do GPI que estão aqui presentes e a todas as outras pessoas que estiveram presentes nesse evento. E, mais uma vez, eu vou agradecer de coração a parceria que a gente já tem com a Luciane Porto Frazão de Souza, o nome tem que ficar gravado aí, porque eu sei que a gente vai utilizar em outros momentos, da Unilogos. Gratidão, Lu, gratidão a todos, e meu muito obrigada a todos os presentes.